Bom, pessoal, vamos para uma aula agora super importante. O tema é probabilidade. Esse assunto dispensa apresentações. Qualquer vestibular, qualquer concurso, qualquer prova, qualquer exame que você vai fazer, esse assunto aqui vai estar presente. Ele é muito rico em relação ao tipo de problema que pode aparecer. A gente pode ter coisas que envolvem os clássicos, né, que eu chamo sempre os clássicos, lançamento de dados, jogar na Mega Sena, você vai aprender. E aí vale a pena jogar na Mega Sena ou não? Pode envolver coisas com geometria, isso mesmo, trabalhar com probabilidade misturando com geometria. Pode misturar com estatística também, claro, né? Exercícios envolvendo combinatória são muito presentes. E um diagrama da árvore aqui, que é uma ideia super interessante e muito prática, que a gente vai ver também em aulas seguintes, tá bom? Então a gente vai começar uma série de aulas de probabilidade e a gente vai aprender passo a passo cada ideia, cada estratégia, cada dica, cada propriedade, tá bom? Fica ligado que a gente vai começar. Para a gente iniciar, vamos falar dos conceitos fundamentais. Quais são os elementos, quais são os objetos importantes para a gente começar a estudar probabilidade? Antes de tudo, a gente vai falar um pouquinho sobre os eventos. O que são os eventos? Os eventos são os resultados obtidos a partir de experimentos. A gente vai dizer que esses experimentos são aleatórios. Lançamento de dados, lançamento de moedas, sorteio da Mega Sena, ah, escolha de pessoas de um determinado conjunto. Existe uma infinidade de possibilidades de a gente trabalhar com eventos. Os resultados desses eventos, a gente vai colocar tudo isso num grande conjunto e é a minha coletânea de eventos, a coletânea dos resultados. O nome disso é espaço amostral. Então, o espaço amostral é o conjunto de todos os eventos. Então, a gente tem um grande conjunto representado por essa letra ômega maiúscula. Aqui a gente tem o que eu vou chamar de espaço amostral e aqui é o conjunto dos eventos. É um, é dois, é três. Estou dando um nome a cada um. Até um determinado evento é N. A gente pode chamar aqui o espaço amostral dessa forma. É um, é dois, até o último. Pronto. Esse é o conjunto de todos os eventos. Quando a gente trabalha com a probabilidade, o que é a probabilidade? É a chance de ocorrer um determinado evento ou alguns determinados eventos. Tudo vai depender do que a questão está pedindo. Depende do estudo que a gente está fazendo. Mas para calcular a probabilidade é a chance de ocorrer alguma coisa. Então, inicialmente, eu vou definir aqui a probabilidade de um evento. Essa definição é chamada de probabilidade de Laplace, aquele mesmo matemático francês dos determinantes, que é algo bem conhecido quando a gente está no ensino médio, tá? O conceito de probabilidade de Laplace. Ele chamou a probabilidade de ocorrer um evento E, como se fosse P de E, probabilidade de ocorrer o evento E de evento, como a razão entre o número de casos. E aí a gente vai sistematizar esse estudo, tá? Número de casos favoráveis. O que são os casos favoráveis? Os casos favoráveis são os casos que a questão está pedindo. É o que a gente quer saber, é o que a gente quer descobrir a chance de acontecer. Isso são os casos favoráveis. Dividido pelo número de casos possíveis.
esse é o conceito mais rústico, digamos assim. É o conceito mais intuitivo, básico, mais cru, natural que existe de probabilidade. É a chance de ocorrer alguma coisa. Para calcular essa chance, é a quantidade de casos favoráveis sobre a quantidade de casos possíveis. O resultado da probabilidade, isso é uma coisa importante, eu vou escrever aqui. O resultado da probabilidade é sempre um número que está num determinado intervalo. A probabilidade de um evento é sempre maior ou igual a zero e menor ou igual a 1. A gente pode dizer, inclusive, que a probabilidade ela pode ser representada de algumas maneiras. Só um exemplo aqui. A probabilidade de um determinado evento aqui eu chamei de A. Mas eu vou voltar atrás aqui, eu vou botar E só para padronizar. A probabilidade de um evento pode dar 0,23, é um exemplo. Você pode escrever dessa forma. Você pode escrever 23%, ou você pode escrever 23 sobre 100. Então pode ser um decimal, pode ser um percentual ou pode ser uma fração. Você pode escrever de todas as formas. O resultado da probabilidade é que tem que necessariamente estar nesse intervalo. Não existe, veja, não existe nada no universo que tenha uma probabilidade maior que 100% de acontecer. Isso não existe. O máximo que pode acontecer é 100%. Por exemplo, se eu jogar um dado tradicional, qual é a chance de cair um número menor do que 10? Aí você vai pensar, é óbvio que é 100%, porque todos os números são menores que 10. Exatamente. Qual é a probabilidade de eu lançar um dado e aparecer o número 30? É zero. É impossível, porque um dado tradicional é de 1 até 6. Então, existe o limite num lado e o limite no outro. Probabilidade pode dar no mínimo zero, pode acontecer, cai em questão, cai. Ou pode dar no máximo 100%. Agora, a grande maioria, né, a maioria esmagadora dos problemas são números que estão nesse intervalo, são números geralmente maiores do que zero e menores do que 1, tá bom? E como é que a gente faz para calcular isso? Como a gente vai começar? Existem vários níveis de problemas de probabilidade, por isso que eu dividi numa série de aulas. Existem vários tipos de questões e a gente vai aprender cada tipo. A gente vai começar com os problemas mais elementares, que não é porque eles são elementares que não são importantes. São muito importantes porque eles sempre caem. Caem questões fáceis, médias, difíceis, às vezes muito fáceis e às vezes muito difíceis. Mas essas questões mais elementares, elas estão sempre lá, nas provas, nos vestibulares, nos concursos. E a gente tem que saber. Então, nessa aula, eu vou resolver algumas questões que são mais elementares, mais simples um pouquinho. E depois a gente vai como uma escadinha subindo de degrau em degrau, tá bom? Se liga nessa questão que eu vou fazer. Eu vou resolver uma série de exercícios da apostila, ou se você não tiver com o nosso caderno, pode baixar a ficha em PDF que está no link da descrição do vídeo, tá bom? Se liga na primeira questão que a gente vai fazer. Agora a gente vai fazer alguns exercícios, como eu disse, da nossa apostila. Se você não está com ela, não tem problema. Os exercícios estão no PDF na descrição do vídeo. É só baixar, tá bom? A questão que a gente vai começar é a 21. Diz assim, lá no capítulo de probabilidade, se você tiver com o caderno, tá? Um projeto para incentivar a reciclagem de lixo de um condomínio conta com a participação de um grupo de moradores, entre crianças, adolescentes e adultos. Tem aí um quadro, na questão tem um quadro falando o número de pessoas. Crianças, X, adolescentes, 15, adultos, 10. Vou colocar aqui, bem detalhadinho. Crianças, X, adolescentes, 5 e adultos, 10. Uma pessoa desse grupo foi escolhida aleatoriamente para falar do projeto. Sabe-se que a probabilidade da pessoa ser uma criança é igual a 2/3. Diante disso, o número de crianças que participa desse projeto é. Então, como eu tinha falado, os problemas iniciais são problemas mais elementares, tá?
A probabilidade de ser uma criança é 2/3. Vamos lembrar do conceito de probabilidade que eu falei, que é o conceito mais básico, mais orgânico que tem, que é a probabilidade de Laplace. Quando eu falei casos aqui, ó, favoráveis sobre possíveis. Essa é a melhor ideia, tá bom? Casos favoráveis é a probabilidade de ser uma criança, o número de crianças, tá? Que é x. E os casos possíveis é o total de pessoas. Quantas pessoas tem aqui? 10 mais 5, 15. 15 mais x, fica 15 mais x no denominador. Igual a 2/3. Então a gente tem uma pequena equação aqui para resolver, mas é bem simples, só multiplicar meios por extremos. Vai ficar 3x e aqui vai ficar 30 mais 2x. Então, resolvendo, vamos achar x igual a 30. Está resolvida a primeira questão, né? No caso foi a 21, a letra foi D de dado. Está aí, prontinho. Só recapitulando, probabilidade, número de casos favoráveis sobre os possíveis, tá bom? Favoráveis é o que eu quero, possíveis é o total. Vamos para a questão 27 agora. Eu estou fazendo alguns problemas aqui onde a gente precisa analisar caso por caso. Eu quero fazer algo mais detalhado. A gente está no início, essa é a primeira aula. Depois a gente vai chegar em níveis mais altos, mas por enquanto vamos devagarzinho. E essas que caem, essas que são mais fáceis, caem bastante, não esquece. Uma caixa contém uma cédula de R$ 5, uma de 20 e duas de 50. Eu vou até diferenciar isso aqui para ficar mais simples. Então tem aqui, eu vou escrever mesmo, uma de 5, outra de 20 e duas de 50. Eu vou falar assim, 50 e outra de 50. Vou escrever as quatro, tá bom? São cédulas diferentes, apesar de você ter o mesmo valor aqui, mas são cédulas diferentes. Bom, retira-se aleatoriamente uma cédula dessa caixa e anota-se o valor e devolve-se a cédula à caixa. Em seguida, repete-se o procedimento anterior. A probabilidade de que a soma dos valores anotados seja pelo menos 55 é. Bom, já já a gente pensa nos casos favoráveis, tá? Primeiro a gente vai pensar nos casos possíveis. Isso é uma dica que eu dou. Começa pelos casos possíveis, porque normalmente é mais fácil. Quantas cédulas vão ser retiradas, né? Vamos lá, casos possíveis. São duas cédulas retiradas, duas. A gente vai pensar num argumento bem de combinatório aqui. São duas cédulas retiradas. Para a primeira, eu tenho quantas possibilidades? Aí você olha, 4. E para a segunda, lembra que a segunda, depois que tiram a cédula, ele diz na questão, se liga, põe de volta na urna. Então ficam 4 opções para a segunda ação, para a segunda tentativa. Então 4 vezes 4, 16. Então aqui, ó, no denominador, casos possíveis, vai ficar 16. Agora eu foco na pergunta para saber quantos elementos tem o conjunto dos casos favoráveis. Favoráveis é o que eu quero. O que é que ele quer? Qual é a probabilidade de que a soma desses dois valores das duas cédulas tiradas seja no mínimo 55? Então vamos contar. Eu vou fazer nesse caso aqui um por um. Depois a gente vai voltar a esse raciocínio e eu vou contar um segredo para vocês de que quando ele pergunta a probabilidade de algo acontecer pelo menos uma vez ou de acontecer pelo menos alguma coisa, tem um atalho genial para poder fazer. Mas eu não vou contar agora não. Por enquanto a gente vai fazer caso por caso. Então, para a soma dar no mínimo 55, uma possibilidade seria esse 50 mais 5. Poderia ser 5 mais 50, né? Invertido, porque ele tira primeiro uma cédula, depois tira outra. Pode ser o contrário também, é um outro caso.
Lembre-se que a gente está calculando o número, a probabilidade de acontecer, então eu tenho que pensar em todas as possibilidades, inclusive nesse caso, na ordem. Pode ser essa cédula com a de 5, pode ser a de 5 depois a de 50, pode ser a segunda cédula de 50 mais a de 5, e pode ser o contrário, a de 5 com a segunda de 50. Qual é a outra possibilidade que tem? Eu quero no mínimo 55, pode ser 20 com 50, pode ser 50 com 20. Quer dizer, esse 20 com 50, o 50 com 20, agora com 50 de baixo, de novo. 20 mais 50, ou outro 50 com 20. Agora dessa parte do 50 com 50 eu quero falar um pouquinho mais devagar, para a gente não confundir nada, tá? São duas notas de 50 de cores diferentes. Então eu vou fazer assim, eu vou dizer que uma é azul, outra é rosa. São modelos diferentes. Aí só para separar bem, eu vou fazer assim. Pode ser a nota rosa com a nota rosa, 50 com 50. É uma possibilidade. Pode ser a nota azul com azul. Quer dizer, tira a primeira de 50 azul, depois de novo ela. Pode ser a de 50 azul mais a de 50 rosa. Ou pode ser primeiro a de 50 rosa com a de 50 azul. Né? Tem todas essas possibilidades aqui. Então, no total são 8 mais 4, 12. São 12 casos favoráveis no meio de 16 possíveis. Depois eu conto que vale mais a pena fazer o contrário. Ele quer saber a probabilidade de que a soma seja maior ou igual a 55, só que são bem menos casos com menor do que 55. Então ficava mais rápido fazer, mas isso é um papo para outra aula. Então a probabilidade aqui seria 12 sobre 16, simplificando 3 quartos. Próxima questão, 28. Bom, diz o seguinte, tem uma tabela aí, os números são um pouquinho mais chatinhos de fazer a conta, mas é uma questão bem simples. O quadro apresenta 5 cidades de um estado com seus respectivos números de habitantes e quantidade de pessoas infectadas com o vírus da gripe. Sabe-se que o governo desse estado destinará recursos financeiros à cidade em valores proporcionais à probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso nesta cidade estar infectada. Qual das cidades receberá o maior valor de recursos financeiros? Em outras palavras, qual das cidades tem a maior probabilidade de alguém estar infectado com o vírus da gripe? Bom, aí felizmente ele já deu todo, felizmente, né? Ele já deu tudo certinho para a gente, ó, habitantes e infectados. Então a probabilidade nesse primeiro caso, que eu vou chamar de P1, basta dividir o número de infectados por habitantes e a gente tem a probabilidade. Aqui P4 e P5. O que é chatinho dessa questão é que a gente tem que fazer o cálculo de um número um pouco grande. Mas aí para adiantar eu já fiz todos aqui, então facilita um pouco. 7.800 sobre 180.000. Essa conta dá aproximadamente 4,3%. Na cidade 2 é 7.500 o total de infectados por 100.000 pessoas. Esse total também já fiz. Aqui não precisava, né, dar 7,5%. Aqui é mais simples, não tem muito mistério. A outra é 9.000, o número de infectados por 110.000. Isso dá 8,2%. Na quarta é 6.500 o total de infectados e o número de pessoas 165.000. Isso dá 3,9%. E por último, 11.000 dividido por 175.000, 6,3%. Então você pode pensar, poxa, é meio chato, né? Não, é ótimo quando cai assim,
porque a chance de você acertar é enorme, porque o problema é simples. Enquanto muita gente vai achar ruim de fazer continha e tal, você está lá, calmo, baixa a cabeça, faz o cálculo e acerta a questão. Não reclama de questão que tem muita conta, não. Difícil é a questão que o raciocínio é sofisticado, mas se for só uma continha, tá ótimo. A gente faz e sem problema nenhum, tá bom? Olha só, eu vou fazer aqui mais uma questão para a gente finalizar. Ainda nessa temática, deixa eu pegar aqui. Ainda nessa temática mais simples, de basicamente colher alguns dados e resolver, ou seja, uma ideia sem dar muito trabalho, sem muita dor de cabeça, sem muito aperreio, tá bom? Cadê ela? Tá aqui. É a questão número 50. Finalizar com ela. Mais uma onde a gente tem que colher algumas informações de um gráfico. É isso que eu estou querendo chamar a atenção. Tem tabela, tem gráfico, são problemas mais simples, mas super importantes, tá? Um blog de variedades, músicas, mantras e informações diversas foram postados. Contos do Halloween. Após a leitura, os visitantes poderiam opinar, assinalando suas reações em divertido, assustador ou chato. Ao final de uma semana, o blog registrou 500 visitantes distintos que acessaram a postagem. O gráfico a seguir apresenta o resultado da enquete. Então tem aí o gráfico que você está olhando no seu material. Divertido 52%, vou até colocar aqui. O pessoal que achou divertido 52%, assustador 15%, chato 12% e não opinaram 21%. Preste atenção na pergunta para não errar. O administrador do blog irá sortear um livro entre os visitantes que opinaram na postagem Contos do Halloween. O sorteio não é para todo mundo, não. O sorteio é para os que opinaram. Veja a pergunta. Ele vai sortear um livro entre os visitantes que opinaram. Sabendo que nenhum visitante votou mais de uma vez, a probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso entre as que opinaram ter assistido o conto Contos de Halloween e assinalado que ele é chato é mais aproximada por. Qual é a probabilidade de escolher uma pessoa dentre os que opinaram? Então é nesse universo, tá bom? Probabilidade, vamos lá, ó. Favoráveis, possíveis. Se você olhar os favoráveis, exatamente o pessoal que votou chato, 12. Agora, os possíveis, aí é que está o erro. Muita gente acha que o total de pessoas, ou seja, os 500, não é 100% não. O livro vai ser sorteado dentre os que opinaram. Quantos por cento opinaram? Vamos somar? 52 com 15, 67, 67 com 12, 79. Então, isso aqui dá aproximadamente 15%. Agora sim, agora está certo. Se a gente for pensar aqui no percentual, cadê? Letra D de dado. Se colocasse 12 sobre 100, era 12%, ia encontrar outra resposta. Então, ó, fica ligado para não cair nessa armadilha às vezes, tá bom? Então, começamos aí, demos o pontapé inicial no estudo das probabilidades. Tem muita coisa importante pela frente, tá bom? Fica ligado, bons estudos e até a próxima.